iniciar o culto do Evangelho no lar, no Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É com muita alegria que teremos momentos de reflexão do Evangelho de Jesus e hoje ainda com uma propriedade maior, porque a lição que vamos estudar, o autor é o próprio Espírito de Verdade, que está no capítulo 20, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos notícias agradáveis, porque nesta quinta-feira, por volta de 7 horas da noite, o horário é mais ou menos esse, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, por volta de 19 horas, já iniciou-se nesta quinta-feira passada, e será todas as quintas-feiras, transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo pelo YouTube de estudos do Velho Testamento e outros estudos mais, que o Dr. Haroldo Dutra Dias está fazendo ao vivo. É só ver no portal Ser, todas as quintas-feiras, por volta de 19 horas. Esta quinta-feira passada, o estudo teve em torno de 1 hora e 35 minutos. É muito conhecimento, nós não podemos perder. Quando nós falamos nós não podemos perder, são para os que estão presentes aqui nesse momento, em Campo Grande, e para todas as pessoas que estão nos assistindo nas diversas partes do Brasil e do mundo. Essa é a notícia mais importante. A transmissão de hoje deverá ser feita pela Rádio Portal da Luz, com certeza a Rádio Portal da Luz, e transmissões depois, provavelmente com a Rádio Coração do Mundo e também a Rádio Fraternidade. Nós estamos, como vocês todos sabem, em ajustes. Um dia é a internet, um dia net, outro dia GVT, outro dia o software, outro dia a luz, enfim, nós temos tido algumas dificuldades, mas a cada reunião nós vamos buscando o aperfeiçoamento. Daqui a algum tempo vai estar tudo automatizado e as nossas preocupações será realmente só estarmos atentos e não perdermos os momentos de estudo e de reflexão. Nós queremos então convidar para fazer a prece de abertura, não, antes da prece, sim, a prece. A prece de abertura pela nossa irmã Francisca. Em seguida, a Fabiana deverá fazer a leitura do capítulo 20, item 5, e os comentaristas de hoje, que vão fazer o comentário na sequência, serão, em primeiro, Wagner, segundo, Goliardo, terceiro, Jônia, quarto, Hildebrando, quinto, Emanuel, e sexto, o Ismael fazendo o fechamento do nosso encontro. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus, nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, nós queremos agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui hoje reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais do Teu Evangelho. E para isso, Mestre Jesus, nós queremos rogar o Teu amparo e a Tua misericórdia para as nossas imperfeições, que ainda são muitas, Jesus, mas a vontade de aprender e de seguir os Teus ensinos é muito grande e maiores. E nós queremos que essas luzes que se espalham aqui neste ambiente possam envolver a todos os lugares onde paira a dor, o sofrimento, a ignorância e a maldade. Que todos que aqui se encontram nesse instante possamos sentir a presença de Deus nosso Pai e procurarmos colocar dentro do nosso coração o sentimento de amor, de perdão, de fraternidade, e que nós possamos sair daqui melhor do que quando aqui adentramos. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãozinho Chico, e a tantos outros que aqui se encontram. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Bom dia. Nossa lição é o item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: Graça, graça! Mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graça, vós que não tiveste piedade do vosso irmão e que recusastes lhe estender a mão, vós que esmagastes o fraco em vez de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Agora vamos ler o que nos diz André Luiz, pela psicografia de Antônio Baduy Filho, em relação a essa lição, no livro Vivendo o Evangelho. Perguntas incômodas. Qual é a sua conduta no grupo assistencial? Revolta. Com o sucesso da vida alheia, com o sucesso da ideia alheia. Irritação. Com o desempenho do colega, inveja. Das iniciativas do companheiro, crítica. Sistemática e destrutiva ao trabalho, barreira. A aproximação de novos cooperadores, recusa. A partilhar tarefas com os demais irmãos, indiferença. Para com a sobrecarga súbita de tarefas, obstáculo. Ao planejamento de maior assistência, domínio. Exclusivo da atividade socorrista, presença. Personalista em todos os setores, azedume. À sua volta durante a assistência, a resposta afirmativa a qualquer dessas perguntas significa que você, embora se considere colaborador nas tarefas de auxílio ao próximo, na verdade, é embaraço à realização do bem em favor de todos. Obrigada. Bom dia. Rogo a bondade de Jesus que permita que os mentores amigos me ajudem a, da melhor forma possível, fazer um breve comentário a respeito da lição da manhã. Como a gente pode notar, tanto
a leitura do Evangelho como a leitura aqui do entendimento de André Luiz, nos traz de forma muito clara o chamamento da espiritualidade, primeiro pelo próprio Jesus, da responsabilidade que nós todos temos perante a divulgação do Evangelho e a prática do Evangelho. A lição, esse item 5, conclui o capítulo 20, que é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, e que no seu item 1 tem a passagem de São Mateus, no capítulo 20, de versículos 1 a 16, quando o reino dos céus é comparado a um pai de família que sai a salariar trabalhadores para sua vinha. No início, o entendimento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá, os primeiros a serem convidados foram os profetas, até que chegou na época que nós estamos hoje vivendo, que somos nós os últimos a serem convidados a participar desse banquete. E aí o que vem a espiritualidade hoje nos pedir? Para que a gente faça uma reflexão muito séria do que nós estamos fazendo desse convite. O que nós estamos fazendo com esse convite? Cada um de nós. Porque, na verdade, a espiritualidade nos traz também que a cada um de nós é dado na medida certa das nossas reais possibilidades. Jesus assim procedeu a cada um segundo o entendimento que esse indivíduo tinha e podia ter. E é nesse sentido que a espiritualidade tem nos cobrado. E espera que cada um de nós faça a nossa parte mesmo. E o chamamento, de hoje, do Espírito de verdade, realmente é de nos deixar bastante preocupados. Porque nós todos sabemos a nossa responsabilidade no processo todinho. Porque não podemos esquecer que nós temos responsabilidade muito grande desde a nossa casa, ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso convívio social e assim por diante. A expectativa de Jesus, de Deus, é que nós trabalhemos constantemente. Tanto que a gente sabe, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, em determinado momento, fala lá que não existe diferença entre o templo, que a gente pode até traduzir que é o ambiente dessa reunião aqui, e a nossa vida profana. É tudo a mesma coisa. A expectativa de Jesus é que as nossas atitudes sejam as mesmas, não só aqui. E ainda vem hoje o Espírito de verdade nos afirmar: felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor Deus encontre a obra pronta à sua chegada. Será que nós todos estamos concretamente trabalhando para concluir essa obra? Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não deixar a obra prejudicada. E aí sim, a afirmação, a garantia de que o Senhor nos colocará é realmente
um dos grandes entraves do nosso crescimento espiritual. Ou não é? Ciúme e discórdia. Nós temos que concretamente cuidar muito de nós mesmos, esquecermos de quem está ao nosso lado, porque a gente tem que respeitar a individualidade, a capacidade de entendimento desse irmão que está caminhando com a gente, para que a gente possa ser respeitado também. Porque o quanto a gente for, né, justo na cobrança desse irmão, a mesma justiça será aplicada a nós. E olha que a gente recebe muito. Nós temos recebido muito. E nós temos, por conta disso, a obrigação de ser muito mais cristão. Nós temos muito mais obrigação de se realmente se intitularmos trabalhadores da última hora. Muito mais razão para se enquadrar nessa lição de hoje. Obreiros do Senhor. Reflitamos sobre a lição e rogamos cada vez mais que a espiritualidade nos mantenha consciente, né, disso tudo, porque a cada um segundo suas obras. É o que nos foi também garantido pelo Mestre. Muito obrigado. Bom dia a todos. Essa é mais uma dessas lições curtas, de texto conciso, mas de um significado profundo e abrangente. Nesses nossos exercícios semanais aqui no sábado, um dos aspectos interessantes é que cada um consegue captar um aspecto diferente e fazendo com que nós todos possamos multiplicar a nossa reflexão. Na minha compreensão, essa lição é como se fosse um alerta doce, mas rigoroso. Eu diria que a gente poderia resumir essa lição em 6 alertas, né? O primeiro deles está na hora. É tempo de transformação da humanidade. E nós, será que já estamos nessa balada da transformação? O segundo alerta: felizes são os que trabalham com desinteresse e sem outro móvel que a caridade. Que nível de desinteresse nós já alcançamos nas nossas obras? O terceiro alerta: felizes os que chamam seus irmãos para trabalhar junto, para unir esforços. Não basta trabalhar individualmente. Não basta oferecer a oportunidade do próprio crescimento. É preciso que a gente caminhe juntos, caminhemos juntos. O quarto: ai dos que por dissensões, ou seja, divergências, disputas, desavenças, né, contribuírem para retardar a colheita. O quinto alerta: não chore depois pelo leite derramado. Depois vamos querer pedir graças se não tivermos tido piedade do irmão, se tivermos recusado estender-lhe a mão, se tivermos esmagado ou contribuído para esmagar o fraco. Depois que a gente se preocupou em ter todas as alegrias aqui na terra, em ter satisfeito todo o nosso orgulho, ainda vamos querer mais recompensa? O sexto alerta, eu acho que esse é definitivo. É hora de tirar todas as máscaras. Não basta a aparência do devotamento.
chegou a hora da verdade. Mas a gente olhando para tudo que tem acontecido no mundo, a gente pode pensar assim, chegou mesmo a hora? Com tantos desastres, principalmente desastres morais, que temos tido notícia em todas as partes do mundo, será que chegou mesmo a hora? Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, com a psicografia do Divaldo, nos esclarece que antes de chegar o momento exato da transformação da humanidade, a violência, a sensualidade, a degradação, os escândalos, a corrupção atingirão níveis jamais pensados. Enfermidades degenerativas, transtornos bipolares de conduta, cardiopatias, cânceres, vícios, desvarios sexuais, estarão aí por todo lado, levando a população a clamar pela paz, pelo retorno à ética, à moral e ao equilíbrio. Ou seja, nesse momento de transformação, nós estamos em meio a uma grande batalha, vivendo momentos difíceis, que requerem equilíbrio e oração. Mas, como nos comportarmos como guerreiros, como obreiros nessa grande batalha? Se Kardec, no próprio Evangelho, nos traz uma lista de como nos comportarmos para sermos um homem de bem, Chico e Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, trazendo comentários e reflexões a respeito das próprias obras básicas de Kardec, nos convidando a cada um para uma reflexão sobre as nossas responsabilidades diante do Espiritismo. Nesse livro, eles traçam um exato perfil do que sejam os obreiros do Senhor, a nossa lição de hoje. E num dos capítulos, então, do livro, A Religião dos Espíritos, que se chama Os Obreiros do Senhor, diz ali, o obreiro do Senhor é conhecido por seus traços essenciais. E acho que cada uma dessas características que eles citam servem para reforçar a nossa reflexão do caminho a tomar. O obreiro do Senhor não cogita o próprio interesse, não exige interesse, cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal, não cobra tributos de gratidão, não arma ciladas, não converte o serviço em fardos insuportáveis nos ombros de companheiros, não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes, não reclama santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza nenhum vintém que dá, não espia os erros dos próximos, não promove o exame de consciências alheias, não se cansa de auxiliar, não faz greve por notar-se desatendido, não desconhece as suas próprias fraquezas, não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem boca untada com veneno, não sente cóleras sagradas, não ergue movimentos ao derrotismo, não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não se ensoberbece, ou seja, não se torna orgulhoso, vaidoso. Segundo Emmanuel e Chico, o obreiro do Senhor, estando ele encarnado ou desencarnado em qualquer tipo de educação ou de campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo,
perdoando e servindo, para cumprir a sacrossanta vontade. Nessa lição, então, que o Chico nos traz, né, ele aponta 26 negativas do que não deve ser um obreiro do Senhor. 26 pontos que não devemos, atitudes que não devemos tomar. E eu fiz a minha reflexão. Quantas delas eu já consegui eliminar do meu dia a dia? Quantas transformações ainda faltam para que eu possa me considerar um obreiro do Senhor? Reflitamos e nos esforcemos. Obrigado. Interessante notar no Evangelho que quando nós iniciamos esse capítulo, os trabalhadores da última hora, não identifica que são os espíritas ou de outro credo religioso, mas especifica que são todos os trabalhadores de última hora dos diversos credos religiosos que nós conhecemos. E neste capítulo, Obreiros do Senhor, nos faz ainda pensar se a gente é um obreiro do Senhor. E vendo todas essas características que o Gogliardo levantou para nós através do Chico Xavier e Emmanuel, nos faz ainda refletir mais. Uma página pequena, entretanto com conteúdo de grande extensão. Então, quando nós pensamos em ser obreiros do Senhor, demanda uma quantidade enorme de esforço. Mas o que é interessante é que ele não estabelece nem dia, nem hora, nem tempo. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu horário, cada um tem o seu dia. E o que é interessante também é que não adianta a gente querer que a pessoa muda, pois se nós não mudamos, né? A gente tem hábito de dizer, você tem que mudar isso, É muito fácil darmos receita, é uma beleza. A gente faz entrevistas com as pessoas e a gente vê tão claro a situação, tão fácil resolver. Entretanto, não conseguimos resolver ainda as nossas pequenas dificuldades. Por que nós não conseguimos resolver as pequenas dificuldades? Pelo nosso nível de entendimento, de compreensão e de disposição em sermos realmente trabalhadores. Mas veja o título, Trabalhadores da Última Hora. Então, quando a gente pega o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que vem para nós aí da década no século retrasado, né, que é o século XIX, é tão atual. Quando nós vemos aqui o Evangelho, escrito em 1861 ou 64, a gente vê como que ele é atual. E nós estamos já aqui em 2014, já 150 anos, porque esse ano o Evangelho segundo o Espiritismo completa 150 anos. Tanto é que ele é o tema do Congresso Nacional em que nós, a cidade de Campo Grande, vai ser uma sede. Estaremos discutindo o Evangelho, analisando o Evangelho. Então, nesse tema, os obreiros do Senhor, ainda falam, olha aqui, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias para não prejudicar, para não deixar a obra prejudicada. Calaste os ciúmes e as discórdias para não deixar a obra prejudicada. Nós temos ciúmes de tão poucas coisas. Ficamos enciumados porque um falou, o outro não falou.
porque chamou a atenção de um e não chamou a atenção do outro, porque deu presente para um e não deu presente para o outro, porque recebeu uma mensagem e o outro não recebeu a mensagem, porque ganhou um desenho e o outro não ganhou. Então nós ainda temos esses ciúmes e essas minúcias tão infantis, tão pequenas ainda. E quando nós analisamos a nossa família, o nosso grupo familiar, essas discórdias e esses elementos parecem que aumentam muito mais, porque nós focamos com mais tempo ou com mais coragem. Mas esses problemas que nós temos no grupo familiar, nós vamos ter também no grupo social, no grupo de trabalho, no grupo religioso. E quando nós somos chamados como obreiros do Senhor, não é obreiros espíritas do Senhor, mas obreiros que se dispõem ao trabalho e à divulgação daquilo que Jesus falou. Ora, quem é o maior divulgador? Quem é o melhor divulgador? Aquele que vivencia todos estes ensinamentos. Não é nós pensarmos que é o Divaldo, que é o grande divulgador, ou o Haroldo, outro grande divulgador. Os divulgadores somos nós, no nosso pequeno espaço de trabalho, no nosso pequeno espaço familiar, no nosso pequeno espaço do grupo religioso. Como nós agimos é que somos este obreiro do Senhor. Não adianta falarmos palavras bonitas se as nossas ações não são. Nós estamos vendo várias propagandas mostrando que o exemplo marca ou ensina muito mais do que a palavra. Muitas vezes nós lembramos dos nossos professores, não foi pelo conteúdo que ele trouxe. Às vezes a gente nem lembra qual foi a disciplina que ele trabalhou. Mas ele nos marcou pela sua atitude compreensiva, pela sua atitude de estímulo, ou pela sua agressividade, pela sua braveza, pela sua falta de respeito. Então, como é que nós, obreiros do Senhor, receberemos esse título? Quando as nossas ações forem coerentes com o que nos fala o Mestre Jesus. Não apenas coerente no espaço religioso, que é fácil, nós ficamos pouco tempo juntos, abraçamos, beijamos, é uma delícia estarmos reunidos. Mas no nosso local de trabalho, com pessoas mais difíceis, na rua, onde estivermos, para sermos obreiros do Senhor, não precisamos de ser ricos, nem bonitos, nem intelectuais, mas precisamos sim ser capazes de mudar o nosso comportamento. E na medida em que nós mudamos o nosso comportamento, mudamos o comportamento da sociedade. Porque nós refletimos em nossas ações aquilo que nós somos. Que Jesus nos ampare. Bom dia a todos. É bom falar assim, depois que outros já expuseram, porque delimita o campo e já vamos compreendendo. Mas aqui a mensagem é do Espírito de verdade e no Evangelho só tem 6 mensagens dele. A primeira é no prelúdio, quando ele fala que chegará o tempo que as coisas serão restabelecidas no primeiro lugar. E no capítulo 6, são 4 mensagens. E a última mensagem é essa dos trabalhadores da derradeira hora. Então, ele vem falar aqui no Evangelho, no capítulo 20, Espírito da Verdade, nos trazer esses conhecimentos. Porque Jesus, quando subiu, disse muitas coisas não foi possível explicar e compreender, mas virá o Espírito de verdade para esclarecer, para apontar, para mostrar o caminho.
Aí um dos espíritos, mas não sei o caminho, mas o Espírito da Verdade mostra o caminho. Então ele veio nos mostrar o caminho. Então, falando em trabalhador de última hora, trabalhar, vamos pegar aquela, sai o semeador a semear a sua semente. Primeiro é sair, não é ficar dentro de si. Tem que sair do seu egoísmo, da sua casca, tem que fazer algo, é si próprio. E agora aqui, esse sair o semeador a semear a sua semente. Ele não fica escolhendo na terra. Eu vou jogar aqui a semente só pessoas boas, só pessoas que tenham simpatia com ela, que tenham convivência. Agora aqui é outra sementeira. Trabalhar junto, não é mais essa isolada. Trabalhador de última hora, unamos nossos esforços para que, quando Cristo retornar, encontre a obra terminada. Então, para que haja esses esforços, nós temos que deixar nosso egoísmo, nossos milindres, nossas firulas. Quando um colega, às vezes, desponta, o outro fica falando, por que é que deram o cargo de direção para ele? Só me dão uma vassoura para varrer esse centro aqui? Por que é que não agradece aquele pequeno serviço? Tudo é obra, tudo colabora para o término da empreitada. Uma edificação não é feita só de engenheiro, tem pedreiro, carpinteiro, marceneiro, encanador, o que mexe na massa, tem o vigia, tem tudo. Todos esses buscam a obra. O que interessa é terminar a obra, é não deixá-la incompleta. Então, por isso que chama, unamos nossos esforços, deixemos de lado nossas vaidades pessoais, agarremos mão à obra. E diz aqui que nós somos trabalhadores da última hora, da derradeira hora. Mas não é só porque agora fomos chamados, não. Nós já fomos chamados, desde antanho. E sempre fazíamos ouvidos moucos. Eu vou cuidar da minha vaca, eu vou dar uma aula hoje, eu vou ficar aqui na família, eu vou descansar. É final de semana. Sempre põe desculpa. E nós, na última hora, estamos sendo chamados, e o Espírito de Verdade está nos alertando. Porque se você não aproveitar isso aqui, é hora da transformação, como foi dito já, a transformação da humanidade, e a Terra está se transformando, vai sair para a regeneração, de provas e expiações para a regeneração. E aquele que não se transformar, ele vai levar nesse turbilhão, nesse tsunami. Não vai ter nenhum gosto de ficar aqui na terra na hora que ela começa a ficar melhor. Nós vamos deixar a nossa pátria, a nossa terra, está aqui nos convocando, nos chamando, mostrando. E uma parábola ou uma lição do irmão X diz que São Pedro, ele estava já em Jerusalém, tinha arrumado um salão para atender, estava bonito. Aí ele, pensando em Jesus, falou: Jesus, o senhor me tirou, eu era um pescador, o senhor me chamou dizendo que eu iria pescar homens, iria pregar o evangelho, e estou aqui nada. Aí Jesus disse que, não, e quando é que vai me chamar para eu trabalhar? Eu falei: amanhã. Aí ele ficou todo contente. Aí no outro dia, no amanhã, apareceu uma turba correndo atrás de um ladrão, correndo, e o ladrão veio pedir socorro. Ele olhou: vai de reto, sai daqui, você é ladrão, acostumado, não vou te atender não, sai daqui. E entregou para os soldados que vinham e foram aprisionar o que investia contra o patrimônio. E daí a pouco, ele está indo ali, e apareceu uma senhora. Esse primeiro era Joacás, eu vou guardar o nome porque era tudo com J. Era Joacás, Júlia e Jazim, tudo com J. Então veio, para botar o pingo no J, hein? Para botar o pingo no J, para a gente aprender. Aí veio um outro, essa mulher, numa carruagem, mas uma mulher que se dedicava, é uma messalina, se dedicava ao amor para cada um, mas ela estava arrependida, veio curar mágoas, estava doente, queria um reforço de Pedro. E Pedro olhou para ela assim, reconheceu tudo:
Não é aqui não, vá para a praça, vá fazer seu ponto em outro lugar. Não é aqui não. E mais tarde a molecada, porque moleque gosta de mexer com bêbado. Ainda mais esse bêbado que responde, que ele não tem defesa contra a criançada, contra os moleques. Então o bêbado correndo dos moleques e chegou para pedir socorro a Pedro. Era o Jaquim, Jazinho. Aí, ó, vai daqui, sai daqui, meu irmão, isso aqui não é casa para você, não. E Pedro ficou ali. Aí depois, já no entardecer, ele falou, puxa, está acabando o dia, trabalhou da última hora, e Jesus falou que ia me mandar, ia me chamar amanhã, que ia começar o trabalho, e eu não fiz. E ele todo pensando, apareceu Jesus e disse, você esqueceu de mim, mestre? Não mandou? O que é isso, Pedro? Eu te mandei 3 trabalhadores. Todos eles você enxotou, não atendeu. Você teve oportunidade. Aí, Jesus diz, ó Pedro, para você não esquecer, tudo que eu preguei aí, está no Evangelho, está no livro, está no Evangelho. Pensa. E ele abriu aleatoriamente uma página lá, parece que é Mateus, e diz assim, os sãos não precisam de médicos, são os doentes, os estropiados. Aí Pedro caiu em si, ele como tendo sido chamado, vamos dizer, na primeira hora, agiu dessa forma. E nós, estamos sendo chamados na última hora, agora que nós estamos começando a ouvir um pouquinho, vamos botar nosso orgulho, nossa vaidade nessas reuniões, trabalhar em grupo, que agora é trabalhar em grupo, porque trabalhar isolado já foi o tempo, agora é reunir esforços para ver se termina a obra. Nós vamos começar a prejudicar a edificação com ciúmes, problema de nossa vaidade? Não, nós temos que arregaçar a manga. Temos que arregaçar a manga, e a tarefa que nos for dada, temos que fazer dentro da nossa capacidade, mas com amor, bem feito. Porque senão, nós seremos levados por esse turbilhão. Não tem, como se diz, mais desculpa não. O Espírito de verdade veio no último, no capítulo, no 20º capítulo, que é o último aqui do Evangelho, que o Espírito da verdade vem falar, e vem nos conclamar. Deixa a dissensão de lado. Ame a tarefa. Não interessa o seu trabalho. O trabalho é terminar a obra. Para que possamos nos aperfeiçoar. Nós só nos aperfeiçoaremos nesse atrito um com o outro. Mas não é atrito briga. É nessa conjugação de esforços, desse burilamento conjunto. Porque isoladamente nós não aprendemos. Por isso é como vive em sociedade. Então aproveitemos sermos essa oportunidade de sermos um trabalhador de última hora. Não façamos como aquelas que carregava as lanternas ou as lamparinas para aquela ceia, casamento. Na hora que chegou a hora delas utilizarem das ferramentas, que era a lamparina iluminar as bodas da festa à noite, umas se esqueceram do azeite, ficaram lá de fora. Não foram prudentes, foram descuidosas ou desleixadas. Então aproveitemos esse azeite, essa oportunidade que Jesus nos dá, que o Pai nos dá, para trabalharmos nessa obra da nossa reforma íntima e da melhoria do mundo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Essa lição, confesso que eu li durante a semana, né, porque o Carlos já mais ou menos define, né, cada um que vai falar, e aí eu tentei entender essa lição, porque não é fácil. Essa lição aí de que os últimos serão os primeiros, não é tão simples.
E hoje eu vou me apoiar aqui no Vivendo o Evangelho, que a bondade do médium, né, Antônio Badui Filho, e a psicografana André Luiz, vem nos facilitar o entendimento do Evangelho. E facilitou muito o que eu entendia e o que hoje eu entendo um pouco dessa lição. Porque entendimento, na verdade, é muita prática, né? Só com a prática que a gente consegue verdadeiramente aprofundar os ensinos de Jesus. A gente pode ter a teoria, mas se não fizer a prática, fica difícil. Porque nós vamos entendendo aos poucos o que o Evangelho nos coloca como verdadeiro. Então é fabuloso. E até o Júlio Feliz não está aqui hoje, nosso colega, né? Mas eu sempre, uma vez ele falou numa palestra, num comentário que ele fez sobre o Evangelho, ele comentou sobre o Gandhi, né? Uma passagem do Gandhi. E ele falou que uma senhora foi ao Gandhi e chegou para o Gandhi e falou: meu filho come doce demais. Eu lembro disso, Júlio é muito bom, né? Quando ele conta esse fato, né? E meu filho come doce demais. O que o senhor acha que eu devo fazer, né? Falou com o Gandhi. Gandhi, hein? Aí o Gandhi falou: a senhora pode voltar daqui uma semana? Eu não posso, lógico. E uma semana depois, ela voltou ao Gandhi e o Gandhi falou assim: olha, hoje eu posso falar sobre isso, porque eu também como doce demais. Quer dizer, ele também tinha dificuldade em entender o que era não comer o doce demais. Ele precisava passar pela experiência. E eu acho que essa lição de hoje me levou a esses tipos de reflexões. Eu tenho que passar pela experiência para entender aquilo que Jesus nos quis dizer sobre ser o trabalhador que fica lá no final da fila. Mas o Evangelho aqui esclarece muito bem isso, né? Ele fala assim, é trabalhador, não é o preguiçoso, é o trabalhador. É porque às vezes fala assim, o cara vai ficar lá no final da fila, deixa os outros trabalhar. Não é isso que o Evangelho está falando. Falando assim, é aquele que trabalha, que se dedica, mas que não é valorizado pela sociedade. Verdade, né? Porque a sociedade muitas vezes não valoriza o trabalhador honesto, o trabalhador sério, que só quer recompensa sobre aquilo que ele faz, não quer tirar vantagem do trabalho que desenvolve. E eu comecei a pensar, puxa na vida, vou ao André Luiz nessa, né? Porque o que o Evangelho coloca, que o Mestre Jesus, aliás, hoje nós estamos lendo uma lição do Espírito da Verdade, né? Em verdade vos digo, né? Que o Dr. Delbrando falou lá no capítulo 6, que ele fala no capítulo 6 em primeira pessoa, o único Espírito que pronuncia aqui que fala na primeira pessoa, eu já vim outrora para ensinar a vocês. Qual o Espírito que fala isso, gente? Só o Mestre, né? Então, fabuloso. E aí, eu falei assim, poxa, eu vou ter que tentar entender essa lição, porque esse mundo competitivo que nós vivemos ainda está cheio de distorções dos verdadeiros valores, da verdadeira ética, né? Então eu falei assim, dessa vez eu vou no André Luiz. Ei, André Luiz, muito bom para nós, né? E ele fala assim, você quer ser trabalhador da última hora? Então, vem uma provocação, quem não tem, né? Provocação no dia a dia. Resposta, não responda. Eu tô querendo, hein? Vou tentar fazer que nem o Gandhi, né? Me dá um tempo aí, tá bom? Dá um tempo que depois eu vou ver se eu entendi essa lição. Aí ele fez assim, ofensa. Se é ofendido, perdoe. Você quer ser lá no fim não está preocupado, né? Reconhecimento. Houve desrespeito,
Desculpe. Olha aí, eu estou aqui, tem que praticar Gandhi, eu vou ter também. Sou seu Gandhi, Sil Gandhi, que é o Gandhi, né? Pediu uma semana para não comer doce. Foi caluniado? Não ligue. André Luiz, hein? Sarcasmo? Tem muito, né? Não ouça. Rapaz, ser trabalhador da última hora, os últimos serão os chamados, hein? Grosseria? Tem muito, né? Releve? Fabuloso, né? Agressão? Essa é boa, hein? Não revide. Ah, que maravilha. Nós queremos o título de trabalhador da última hora. Intriga? Esqueça. Entrar em intriga, gente, isso é uma perda de tempo, né? Indiferença? A gente sofre, né, com indiferença, né? Trabalhador da última hora, né? Entenda por que a pessoa é indiferente muitas vezes com a gente. Tá tanta coisa que está na cabeça dela, a gente quer que ele fique atento a nós. Gente, menosprezo. Sofremos, né, com esses menosprezo da sociedade. Essa é a última, hein, gente? Vá em frente. Não pare nunca na tua fé, na tua condição, né, de... Então, isso é ser trabalhador da última hora. E aqui, só para finalizar, fala assim, paute sua conduta pelos critérios do Evangelho. Que é o que nós estamos fazendo aqui, a gente quer se melhorar. Não interessa se o mundo arrogante, olha aí, escrito há 200 e poucos anos, sobre a égide do Mestre Jesus, nós estamos aqui, desde lá do Império, está acontecendo isso, acontecia antes. Não interessa se o mundo arrogante, esse que a gente quer entrar, que a gente fica brigando, se sente menosprezado, se sente indiferenciado, não interessa se o mundo arrogante vai classificá-lo entre os últimos. Se a gente tomar essa atitude, nós vamos lá para trás. Mas vamos trabalhando, né? Vamos trabalhando. Mas que na opinião de Jesus, que é o que nos interessa, cada vez mais, né? Nós temos a convicção disso, você esteja entre os primeiros. Essa terra que nós desejamos. Muito obrigado. Eu olhei o tempo e vi que dá para falar 2 minutos antes do Ismael. Pelo tempo, vou falar 2 minutos então. A lição de hoje foi muito marcante, principalmente para mim, eu creio que para todos nós. É de uma profundidade enorme, é de uma reflexão. Cada um dos que aqui comentaram mexeu muito comigo, eu fiquei pensando assim, que trabalhador de última hora sou eu. Então eu passei a refletir em algo que sempre está batendo na minha cabeça. Que na pior das hipóteses, nós temos que ser os facilitadores. Nós precisamos facilitar as coisas para o andamento do melhor em tudo. Não apenas nas reuniões, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que estivermos, nós temos muitas vezes atitudes que nós auxiliamos ao bom andamento de tudo. E outras vezes, nós colocamos a nossa intercessão no momento para sermos um complicador arvorados, que muitas vezes estamos do que é certo na nossa ótica. Não, mas o certo é assim, eu tenho que corrigir. Eu vim para corrigir isso, corrigir aquilo. Tenho que lembrar que isso está errado. E no mesmo espaço de tempo, nós podemos somar com algo bom, com a exemplificação que foi aqui tão profundamente exaltado, foi mostrado. Então, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Essa é para mim a grande reflexão. O que é que eu, Carlos, estou fazendo da minha vida? Quais são os talentos que cada um de nós já recebeu de bom e que está pondo em prática?
essa chamada de atenção que tivemos de todos os que aqui fizeram os comentários, não pode ficar parado. Porque eu me lembro do Mário Fernandes, que falou pouco tempo atrás aqui, e ele disse muito sobre o faz de conta. É preciso voltar lá no YouTube ou no blog do Recanto da Prece e escutar novamente o que o Mário Fernandes falou. Porque a gente às vezes faz de conta que é isso, faz de conta que é aquilo. Também foi dito aqui por algum companheiro, em que é época de tirar as máscaras. E a gente está vendo que no Brasil e no mundo está acontecendo isso, tirando as máscaras. A gente tem que aceitar as limitações que todos nós temos, mas não ficarmos nas lamentações, irmos à luta, realizarmos o melhor. Sermos os facilitadores e não os complicadores. Só isso. Ismael. Bom dia. Bom, a lição é do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o título do capítulo e a mensagem do Espírito de Verdade, obreiros do Senhor. A Rádio Coração do Mundo tem um quadro intitulado Obreiros do Bem. E toda semana vai, na quinta-feira, não é isso? Uma mensagem de um trabalhador que se empenhou para servir e continua se empenhando, seja encarnado ou desencarnado, para levar adiante a mensagem de Jesus. E é interessante a gente ver, essa semana foi reprisado sobre a Dona Benedita, não é isso? Eu pergunto porque minha memória às vezes não... Né? Uma senhora muito simples, para mim era desconhecida, não sei como é para os demais, mas que está lá no seu anonimato, fazendo a parte que foi designada a ela pelo alto. E assim com outros vem sido apresentado nesse quadro da rádio para que a gente possa conhecer. Quem depois precisar mais informações sobre a rádio, a gente pode passar. Todos nós somos obreiros do Senhor. Em maior ou menor intensidade, todos nós estamos trabalhando para o bem. Todos. Mesmo sem perceber. E às vezes a gente identifica isso nas pessoas que se destacam mais. Elas são referências para nós. Mas nós somos obreiros do Senhor também. E estamos aí lutando, trabalhando, evoluindo, crescendo. Somos muito melhores do que éramos no passado. Cada um pode fazer a sua autoanálise, baseado nessa encarnação atual, olhar para os anos anteriores e olhar para o dia de hoje, e vão perceber como melhoraram e como contribuíram de alguma forma para a melhora de outras pessoas. Aqui na mensagem, o Espírito de Verdade encerra ela dizendo: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E aí ele coloca a chave que fecha essa questão. No reino dos céus. O primeiro da terra, dos valores materiais, serão os últimos. E os últimos dos valores materiais, que está apegado a esse lado mais materialista, está desapegado, serão os primeiros no reino dos céus. E é a nossa trajetória. Nós estamos aí caminhando nessa direção. Os nossos irmãos já comentaram bem o texto e, como o Carlos falou, ele chamou a atenção para vários pontos interessantes. E eu quero falar um pouquinho sobre o patrono dessa casa, Dr. Eurípides Barçanufo, que é um obreiro do Senhor, um grande obreiro do Senhor. E
reencarnou no dia 1º de maio de 1880, em Sacramento, Minas Gerais. Teve uma vida simples, uma família grande, eram 15 irmãos, e foi criado no entendimento da religião católica, até que chegou um momento que ele despertou para o lado espírita, para o lado da doutrina espírita. E foi de uma forma interessante, porque num local onde o catolicismo era muito forte, próximo de Sacramento, começou a acontecer fenômenos espíritas, e um tio dele morava lá. E começou a falar com ele, e ele tentando tirar aquilo da cabeça do tio. Um dia o tio dele deu um livro de presente para ele, chamado Depois da Morte. É um livro de Leon Denis. E imediatamente ele folheou o livro e passou a noite lendo o livro, parte do livro, e aquele livro completou algumas lacunas de entendimento que ele tinha. E aí ele se interessou e foi até esse local conhecer o trabalho que lá se desenvolvia. E lá, participando pela primeira vez de uma sessão espírita, ele mentalizou uma pergunta, uma solicitação. Pediu que viesse um esclarecimento sobre o Sermão da Montanha, mas que viesse por determinado médium, que era um médium que não tinha muita cultura, e assim ficaria para ele comprovado que seria uma informação vinda do plano espiritual. E aconteceu isso. Aquele médium, influenciado mediunicamente, explanou brilhantemente sobre o Sermão da Montanha. E no final ele se despediu dizendo: paz, João Evangelista. Então esse foi o primeiro contato com a espiritualidade, para a gente ver o nível do espírito Dr. Eurípides Barçanufo, João Evangelista. E ele já saiu da reunião empolgado, porque tinha sido atendido no seu pedido. Dali a algumas semanas ele voltou, e nesse retorno dele, o Dr. Bezerra de Menezes, através do tio dele, convidou-o para participar da mesa. E depois São Vicente de Paulo falou diretamente com ele, dando as orientações da tarefa dele e das dificuldades que ele ia ter. E dali ele se tornou espírita, se afastou da igreja com todo o respeito, anunciou a sua transformação, e isso gerou um certo transtorno na vida dele. Como foi comentado aqui pelo Emmanuel, toda vez que você muda, que você busca alguma coisa que não é muito bem aceita na sociedade, isso gera um problema. Mas ele não se intimidou. Ele tinha fundado uma escola, Liceu Sacramentano, se não me engano o nome. E por conta dele ter se tornado espírita, e a maioria dos frequentadores eram católicos, começaram a se afastar da escola. Os companheiros de trabalho e os pais das crianças começaram a tirá-las. E um dia ele estava desanimado, pensando em fechar a escola, e de repente ele sente uma energia incontrolável, e o braço dele mecanicamente escreve uma mensagem dizendo que ele não fechasse a escola, que mudasse o nome para Colégio Allan Kardec e passasse a ensinar o Evangelho lá na escola. E assinava Maria, serva de Deus. E assim ele fez, passou a dar aula do Evangelho, e os ex-alunos relatam que as aulas eram encantadoras, que eles se sentiam presentes nos locais onde Jesus passou, quando ele estava dando aula. Também atuou na parte de tratamento, fundou um centro espírita, estudou homeopatia para poder ajudar os doentes, montou uma farmácia homeopática, onde os medicamentos eram manipulados e as receitas vinham através do Dr. Bezerra de Menezes.
E o controle de qualidade era feito pelos espíritos. Às vezes chegava para ele e falava: joga esse remédio fora, faz de novo. Essa matéria-prima não serve. E a partir dali ele se empenhou todos os dias da vida dele para servir até o dia do seu desencarne. Se empenhou na mediunidade, se empenhou na assistência social, curou muitas pessoas, levou alento para muitas pessoas. Ele tinha mediunidade da bicorporeidade, ele saía do corpo, ia lá, fazia o que tinha que fazer e depois voltava. Os alunos da escola que ele dava aula diziam que já sabiam quando ele tinha saído, porque ele baixava a cabeça, meio que adormecia e passava um pouquinho e ele voltava. Um dia ele voltou e ele voltava e contava para os alunos o que tinha acontecido. Ele falou: olha, acabei de fazer um parto, mas o pai não sabe, porque ele já estava vindo me chamar. Mas eu fui lá, a criança já nasceu, é uma menina, está bem. Dali a pouco chega o pai: o senhor precisa ir, a minha esposa está lá em trabalho de parto. Ele falou: não, já fui lá, e a criança é uma menina e está tudo bem. Mas o pai não acreditou. Aí ele pediu licença aos alunos, compadecido com o pai, e foi com o pai até o local. Chegou lá, estava a mãe e a criança na cama, e o pai, surpreso, ela falou: mas doutor, por que o senhor voltou? Não precisava, está tudo bem. Então ele se empenhou até chegar próximo ao seu desencarne, quando teve uma grande epidemia na região, chamada de febre espanhola, e ele não se intimidou, foi ao encontro das pessoas que estavam doentes, curou muitas delas, até que ele contraiu a doença, acamou e veio a desencarnar dia 1º de novembro de 1919. Mas uma trajetória de muitas realizações que nesse espaço de tempo não dá para a gente aqui colocar tudo que ele fez. Mas foi um divulgador tanto pelo ensinamento quanto pelo seu exemplo. Emmanuel fala que a maior caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação pelo exemplo. Não é simplesmente a divulgação, é a divulgação pelo exemplo. Ele deu esse exemplo para nós, é o patrono dessa casa. Dedicado, empenhado, nasceu no dia 1º de maio, dia do trabalhador, e desencarnou no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Coincidência ou não, mas fica esse registro para a gente lembrar desse grande trabalhador, esse grande obreiro do Senhor, que se empenhou desinteressadamente, foi perseguido, foi acionado judicialmente por prática ilegal da medicina. Ele não era médico e tratava e curava as pessoas, né? Mas nada intimidou ele. Perseverou servindo e continua a servir nos dias de hoje, atendendo na colônia Dr. Eurípides Barçanufo. Ele tem um hospital, atendendo a todos nós nas reuniões que participamos, que ele pode estar presente. Então fica aí essa mensagem para a gente refletir, dessa referência para nós, de um trabalhador do bem, de um obreiro do Senhor, que complementa tudo que os nossos irmãos já disseram, e que nessa mensagem, para encerrar, diz que Deus está fazendo um recenseamento dos servidores fiéis. E esse recenseamento é para colocar aqueles que realmente são fiéis, determinados, corajosos, nas tarefas mais importantes que estão vindo nessa transformação da terra. Então, todos nós que somos obreiros do Senhor, todos nós somos. Nós estamos sendo analisados para fazermos parte dessa equipe que vai se dedicar nessa trajetória de transformação da Terra, que não está começando agora. Isso já vem acontecendo há 150 anos, mais ou menos. E
nós podemos fazer parte, pela nossa dedicação, pelo nosso desinteresse próprio, pela vontade de servir, unido, integrado uns aos outros e superando tudo isso que o André Luiz colocou no texto que o Emmanuel comentou aqui. Superando melindre, inveja, ciúme, interesses próprios, para ser um instrumento do bem, para ser um obreiro do Senhor. Muita paz a todos. Antes da professora Maria Garcia fazer a prece, nós vamos anunciar o estudo da próxima semana. E na próxima semana nós vamos ter o capítulo 10º, Bem-aventurados aflitos, item 19, o mal e o remédio. Queremos também dizer a todos que acessem os podcasts do Pode Saber, www.podsaber.com.br, do nosso irmão Geraldinho, lá de Belo Horizonte. Nós já temos os podcasts do Pode Ser do Haroldo, da equipe do Haroldo, agora temos da equipe também do Geraldinho. Nós queremos agradecer muito a irmã Aila, que esteve entre nós, brindando-nos com seus conhecimentos, ela que é uma freira católica, interagindo com as religiões, de tal maneira que estamos começando já nesse processo de amar verdadeiramente a todos, não apenas os das nossas religiões. Queremos também informar que eu já decidi que vamos ter aqui mais um modem. Nós já temos da GVT e da NET. Os dois hoje teve um momento que caíram. É uma coisa incrível. Nós não sabemos se foi rede de energia elétrica em algum lugar. Então, mas vai completo depois no blog Recanto da Prece, vai estar no YouTube, vai estar completa a reunião de hoje. Em resumo é isso. Sejam todos sempre bem-vindos a esta casa de oração, que é o Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, e prossigamos. E antes da professora Maria Garcia fazer a prece, só vou dizer da felicidade que eu tive de anotar alguma coisa aqui que ainda não está totalmente completa. Ismael, como é o nome da casa espírita que você frequenta em Campo Grande? Então nós temos hoje aqui representantes participando conosco aqui do Centro Espírita Jesus Maria, do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Centro Espírita Cristo Curador, da Associação dos Magistrados Espíritas do Estado de Mato Grosso do Sul, da Associação Médico Espírita do Estado de Mato Grosso do Sul, do Centro Espírita Jesus de Nazaré, do Centro Espírita Maria Modesto Cravo, da Fundação Chico Xavier, do GAEP, e tem mais centros espíritas que eu vejo pessoas aqui, mas eu não quero falar o nome sem saber exatamente, mas depois teremos, para não correr o risco também de dizer que eu falei um nome que não estava presente. Mas tem outros casas espíritas que estão aqui presentes também, mas que nós vamos depois começar a catalogar para ver que esse local de encontro das casas espíritas de Campo Grande, do nosso estado e de outros estados que muitas vezes nos visitam. A prece pela professora Maria Garcia. Irmãos amigos, a lição de hoje nos convida a trabalharmos juntos. O momento agora, nós convidamos a todos para orarmos juntos, para agradecer ao Pai de Misericórdia Infinita pelas bênçãos com que nos tem acumulado os dias de experiência terrena. Agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos que norteiam os nossos estudos. Agradecemos a todos.
Agradecemos, ó Pai de amor infinito, pelo sol que nos aquece os músculos, pela chuva que beneficia a terra, que responde a esse trabalho enorme, trazendo-nos o alimento que nos dessedenta a fome, a sede, os rios, a água que nos dessedenta, nos satisfaz a nossa sede. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, pela família, pelos lares todos que existem sobre a terra, que haja paz, tranquilidade e entendimento. Não mais guerra de alma para alma, não mais dificuldades nos lares, que haja somente compreensão, amor. Obrigada pelos companheiros de trabalho, pelas reuniões espíritas, pelas reuniões de todas as religiões que invocam o vosso nome, Senhor, em prece de agradecimento por tudo quanto nos tendes dado. Obrigada, muito obrigada, Senhor, pelo dia que se descortina nesta manhã e que durante o decorrer do mesmo tenhamos bênçãos de paz, de amor e luz, na medida em que soubermos distribuir amor, carinho, compreensão, perdão, entendimento entre todas as criaturas. Obrigada por este momento, Senhor. Obrigada por todos os momentos de nossa experiência terrena. Obrigada, muito obrigada, e que a vossa paz encontre ressonância em todos os corações, agora e sempre. Graças a Deus.